Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um autor muito importante para a sociologia, que é o Max Weber. Dentro da obra desse autor, nós vamos tratar do tema da ação social. Então, antes de entender, né, o que é ação social, de falar sobre isso, definir o conceito e esmiuçá-lo um pouco mais a fundo, é importante discutir alguns elementos da obra do Max Weber, embora a gente não vá aqui fazer uma aula sobre o autor, né, especificamente, mas alguns tópicos importantes dentro da obra dele são fundamentais que a gente saiba aqui agora para poder ter um conhecimento, para poder acompanhar, né, mais de perto o que ele quer dizer quando fala em ação social. Então é importante entender algumas características importantes do autor para a gente poder acompanhar o conceito que ele propõe. Então, o Max Weber é um autor que recusa a categoria da totalidade, ou seja, é um autor que pensa que as explicações científicas, né, em relação à sociedade e ao seu comportamento, ao seu funcionamento, elas não explicam a totalidade do objeto. O que significa isso? Do ponto de vista desse autor, a característica fundamental da modernidade, da sociedade na qual nós vivemos, ela é a fragmentação. Nós vivemos uma sociedade muito complexa para ser entendida na sua totalidade. E ela é fragmentada em diversos pedaços, em diversas lógicas, e nós vivemos dentro dessas lógicas, nós vivemos dentro desses pedacinhos. Portanto, as explicações sociológicas, do ponto de vista do Max Weber, elas são sempre transitórias e parciais. O que significa isso? A gente explica o fragmento, a gente explica a parte que nós conhecemos, a parte que nós temos a capacidade e a possibilidade de conhecer. E essa explicação, do ponto de vista dele, ela vale sempre por um período limitado de tempo, para um objeto muito específico, ou seja, um comportamento social que eu explico num determinado momento, ele pode mudar e a explicação que eu aventei, ela de repente não vale mais. Então é isso, a explicação sociológica para o Max Weber, ela é sempre parcial e transitória. Outro elemento muito importante na obra desse autor é a forma como ele pensa a construção das suas explicações. Então, se a marca, a característica fundamental da sociedade moderna é a fragmentação e a explicação, portanto, é sempre transitória e parcial, a construção dessas respostas, né, a construção da explicação sociológica segue exatamente essa mesma lógica. Então, uma proposta que ele vai fazer para construir explicações sociológicas é a criação dos tipos ideais, né, que ajuda a explicar, a gente vai ver isso mais para frente, por que ele propõe a ação social e subdivide essa ação social em categorias. O que são esses tipos ideais? Um tipo ideal, ele é um construto teórico que tem o objetivo de exagerar algumas características pontuais e específicas, né, do objeto que eu estou estudando, analisando ou tentando explicar. E essas características, o leitor da realidade, né, o sociólogo, ele escolhe com base naquilo que ele está tentando explicar, por um período determinado e sempre de uma forma parcial. Né? Um exemplo do que seria um tipo ideal, né, do que seria a construção de um tipo ideal. Então, imagine que eu quero saber se uma menina que eu conheço está do outro lado de uma sala, né, tá no corredor, né, fora da sala onde eu estou, eu pergunto para uma pessoa que não me conhece e não conhece essa moça que eu preciso saber onde ela está, eu pergunto para esse cara se ele sabe onde está essa menina, sem saber quem ela é e sem saber quem é o nome, com base em algumas características pontuais, né, que eu vou levantar aqui agora para que ele possa me ajudar. Por exemplo, eu vou perguntar, olha, você viu uma menina que ela é baixinha, cabelo vermelho, tá vestindo uma roupa amarela, né? Sem saber quem é essa menina, sem saber qual é o nome dela, provavelmente se ele a viu, né, ele vai saber quem é. Então, essa explicação que eu dei sobre quem é a moça que eu estou procurando, ela explica totalmente quem que é essa menina, ela explica a subjetividade, né? Isso conta se é uma moça que sonha, né, que tem sonhos dourados, que é uma moça doce, estudiosa, tem letra bonita, canta bem, todo esse tipo de coisa? Não, absolutamente não. Isso diz muito pouca coisa sobre quem é
a menina, em relação a que eu estou pedindo informação. Mas essa explicação, esse tipo que eu construí, ele serviu perfeitamente o seu propósito se a pessoa para quem eu perguntei sabe quem é e me disse, olha, eu a vi passar aqui fora, né, lá do outro lado do corredor, 1 minuto atrás. Ou seja, o tipo que eu construí é baseado em algumas características muito pontuais e específicas do objeto, no caso da pessoa, né, que eu estava procurando, ele é exclusivamente suficiente para aquilo que eu me propus, que é saber onde ela está. Se a minha pergunta era, se a minha pergunta era simplesmente saber onde ela está, pronto, né? Pegar algumas características muito específicas são suficientes para que eu tenha essa resposta. E por que eu escolhi essas características? Porque elas são muito fáceis de ser observáveis, né, em qualquer agrupamento humano. Então, eu falei da altura, eu falei da cor do cabelo e falei da cor da roupa. Quando eu falei da altura, é uma menina baixinha, é muito fácil categorizar. Então, existem pessoas baixinhas, pessoas de estatura média e pessoas altas. Quando basta você olhar visualmente, é muito fácil identificar essas características. Então, o tipo ideal, essencialmente, ele é isso. Num determinado momento histórico, baseado em uma determinada conjuntura, buscando determinadas respostas, o pesquisador, o autor, o leitor da realidade propõe o tipo ideal com base na resposta que ele quer encontrar. O tipo ideal é isso, né? É uma resposta limitada, parcial, transitória, com o objetivo de explicar alguma coisa específica. O que o Max Weber está tentando explicar quando ele fala em ação social? Ele está buscando recorrências no comportamento da sociedade. Essencialmente, o tipo ideal ele vai ser, né, quando se refere aqui à ação social, baseado em modelos, tipos recorrentes de comportamento que são facilmente identificáveis. Esses comportamentos eles só são identificáveis em determinados tipos de grupamento social em determinados momentos. O que isso quer dizer? Numa sociedade como a nossa, os tipos ideais que o Weber propõe para falar em ação social, eles são válidos. Eles são válidos até que eles se mostrem, até o momento histórico que eles se mostrarem ainda recorrentes e ainda válidos e ainda observáveis. Quando eles deixarem de ser observáveis na sociedade na qual nos encontramos, eles simplesmente perdem o seu fundamento. Se for para uma determinada sociedade completamente diferente da nossa, que as pessoas agem com base em outros hábitos, com base em outra lógica, com base em outros fundamentos, os tipos ideais que ele propôs simplesmente não se aplicam. Então, a explicação que Max Weber propõe sobre a sociedade, sobre a ação social, sobre os comportamentos que as pessoas adotam dentro de um determinado tipo de organização social, elas são válidas exclusivamente para aqueles lugares, ou para aquelas sociedades, ou para aqueles grupos, né, nos quais esse comportamento social, esse tipo, é observável. Então, vamos lá. É importante entender isso para a gente compreender, né, de maneira profunda o que o Weber fala, o que o Weber pensa, né, quando ele fala em ação social. Então, o que é uma ação social? Como eu já disse, é um tipo, né, é um tipo explicativo proposto por esse autor para que a gente entenda por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem num determinado grupo, né, num determinado grupo social. Para o Max Weber, a ação social ela é entendida como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social e que possua um sentido determinado pelo seu autor. O autor aqui não é o pesquisador, o autor é o autor da ação. Ou seja, uma ação social é uma ação que é feita no meio de um grupo por uma pessoa que tenha um determinado objetivo ao fazer essa ação. E essa ação social, ela significa sempre também que ela vai ser feita com base na cooperação, com base na interação entre as pessoas, com base em algum tipo de comunicação. Então, as pessoas precisam necessariamente estar interagindo umas com as outras, ainda que não verbalmente, para que uma determinada ação seja, segundo a lógica do Max Weber, considerada uma ação social. O objetivo dessa ação social, né, o objetivo desse tipo chamado ação social proposto pelo Max Weber é explicar
aqui por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem num determinado grupo social. Ele está buscando aqui o significado e não explicar a ação em si, não explicar as coisas que as pessoas fazem. O conceito de ação social visa explicar por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem e não necessariamente o que elas estão fazendo. O objetivo do autor, o objetivo do Max Weber aqui é explicar então o significado da ação para quem faz aquela ação naquele determinado momento. Segundo o Max Weber, existem fundamentalmente 4 tipos de ação social que explicam por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem quando elas estão interagindo em sociedade. Uma coisa que é muito importante deixar claro aqui é o fato de que nem todas as ações, nem tudo aquilo que as pessoas fazem, né, vai ser considerado uma ação social. Necessariamente uma ação social implica em interação, em comunicação, embora ela não necessariamente seja verbal. O primeiro tipo de ação social proposto pelo Max Weber, com base no modelo das recorrências, ou seja, com base naquilo que em geral as pessoas fazem numa sociedade como a nossa, é a ação social racional com relação a fins. O que significa isso? É uma ação considerada como sendo relacionada a um fim ou a um objetivo traçado racionalmente pelo autor da ação. Ou seja, é algo que as pessoas fazem interagindo em sociedade para atingir um determinado fim racional ou para racionalmente tentar atingir um determinado fim, um determinado objetivo. Tem uma infinidade de ações sociais racionais que as pessoas fazem, né, com relação a fim, que nós poderíamos citar aqui a título de exemplo. Então, eu vou citar aqui, em relação a todos os tipos que a gente vai discutir, sempre duas categorias de exemplo, uma baseada no direito, então aqui uma relação criminal, e uma baseada em relações de emprego. Então, um exemplo interessante que a gente poderia mencionar de uma ação social racional com relação a fins, relacionada a emprego, por exemplo, pensando que o trabalho ele é em si mesmo uma ação social, seria essa ação de trabalhar no emprego que eu não gosto para comprar uma casa. Então, o que é isso? É uma ação que eu faço em sociedade, ou seja, eu trabalho com um grupo de pessoas, ainda que não necessariamente eu vou estar conversando o tempo todo quando eu trabalho, mas eu estou interagindo, estou estabelecendo interações muitas vezes não verbais. Mas imagine que eu esteja trabalhando numa determinada empresa e eu faço isso, mesmo detestando estar lá, mas eu faço isso com o objetivo que eu tracei de antemão, que é comprar uma casa. Sei lá, eu quero casar e comprar uma casa, eu quero ter estabilidade financeira. E esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Ganhar dinheiro para comprar as coisas que eu quero. Não importa como, não importa o que, o objetivo final é esse. Eu vou estabelecer metas para atingir esse objetivo, então eu preciso de um emprego, né, para conseguir dinheiro para comprar essa minha casa, para conseguir essa minha estabilidade financeira. E ao fazer isso, eu estou, portanto, aqui estabelecendo uma ação, que é uma ação racional, com relação a fim. Eu estou tentando buscar um objetivo claramente racional, usando ferramentas para isso, no caso aqui o emprego, e claramente essa é uma ação que eu estabeleço racionalmente para atingir essa meta. Em relação a essa questão da criminalidade, então, assim, dentro da lógica do direito, né, pensando em crime, o que seria um tipo de crime que eu consideraria uma ação social, né, racional com relação a fim? A gente poderia pensar aqui, por exemplo, naquele filme Ocean's Eleven, né, o 11 Homens e um Segredo, onde você tem ali uma ação criminosa planejada desde o início, planejada meticulosamente, com o objetivo de realizar um roubo a 3 cassinos, né? E é uma ação muito bem sucedida, muito bem planejada, envolvendo várias pessoas que se relacionam aí de forma racional, tentando atingir uma meta. Essa meta vai ser atingida de forma sistemática, organizada e racional,
baseada na interação, né, dentro de uma lógica que é baseada na interação entre várias pessoas. Ou seja, esse é um crime que foi cometido dentro dessa categoria de ação social racional com relação a fins. O segundo tipo de ação social que o Max Weber define seria a ação social racional com relação a valores. O que seria isso? Seria um tipo de ação social, um tipo de ação que as pessoas estabelecem, né, ao interagir socialmente, que é entendida como sendo relacionada a valores. Ou seja, o autor da ação, quem faz o que faz porque ele visa realizar com essa ação os seus valores e as suas convicções pessoais. Ele não está pensando necessariamente atingir um objetivo, né, meramente racional. Ele está tentando fazer valer um princípio, fazer valer um valor. E esse valor pode ser baseado em crenças religiosas, crenças políticas, crenças meramente pessoais. Então, nesse caso específico, a ação que o indivíduo adota aqui, a forma de ação do indivíduo, vai estar relacionada a um valor que ele tem, né, e não a uma finalidade específica. Exemplos do que seria isso. Então, você imagine uma pessoa que trabalha na Cruz Vermelha, né, um médico que decide abandonar o conforto, né, da cidade grande, o conforto do Brasil, o conforto de um país que está em paz e não está em guerra, ele vai trabalhar na Cruz Vermelha, que é uma instituição que age nas situações mais perigosas, mais violentas do mundo. E por que uma pessoa faz isso? Por que eu deixaria de ganhar muito bem, né, sendo médico aqui numa cidade com toda a segurança, com todo o conforto, para ir trabalhar lá no meio da guerra, lá no meio da violência, né, na Cruz Vermelha, nos Médicos Sem Fronteiras? Porque, dentro dessa lógica do trabalho, alguém dedicaria o seu tempo não a fazer um trabalho que vai render dinheiro, mas, por exemplo, ao invés de trabalhar na Cruz Vermelha, essa pessoa vai fazer um trabalho voluntário, né? Um trabalho que não gera dinheiro, que em tese tende a ser a finalidade do trabalho, mas ainda assim a pessoa vai fazer isso. Não, ela faz por conta de um valor, ela faz porque ela se sente bem com isso, ela faz porque ela quer fazer valer a sua fé, a sua piedade, porque ela acredita, né, no bem, ela acredita na solidariedade. Ou seja, tanto na situação inicial que a gente discutiu, né, que é a ação social racional orientada para resultado, quanto nessa segunda ação, nesse segundo tipo, que é a ação social racional orientada a valor, nos dois casos a pessoa vai estar trabalhando. Mas nesse segundo caso, a razão para o trabalho é fazer valer um valor pessoal, fazer valer um prazer que vai para além do dinheiro. Nos dois casos é trabalho, mas o significado para a pessoa é completamente diferente. Em relação a um crime, né, em relação a essa questão jurídica, um crime, por exemplo, que o sujeito pode cometer orientado para a questão do valor, é aquilo que a gente vê lá na Casa de Papel. Então, essa série super famosa aí atualmente lá, que está passando na Netflix. Se vocês acompanham, o primeiro roubo, né, que esse grupo cometeu, assaltando lá a Casa da Moeda na Espanha, ele foi cometido não com base na obtenção do lucro e do dinheiro, mas o objetivo é um objetivo político. Né? Era mandar uma mensagem política de crítica ao sistema político, né, as políticas econômicas adotadas lá na Espanha naquele momento. Então, aquele grupo estava fazendo uma ação que era criminosa, mas o objetivo dessa ação não era o dinheiro que ia ser obtido pelo roubo, mas a mensagem política, o valor que eles estavam tentando fazer prevalecer. Então, eles roubaram inicialmente para fazer valer uma ideia, para fazer valer uma mensagem, e não necessariamente pelo dinheiro. Então, você vê, é um roubo. Tanto quanto foi o roubo que a gente viu lá no tipo anterior, orientado à finalidade, né? Um roubo lá que a gente vê em 11 Homens, um Segredo, é tão criminoso quanto aquilo que a gente vê na Casa de Papel. Mas o significado deles, aquilo que essas pessoas, aquilo que esses grupos tinham nessas duas situações, o objetivo que essas pessoas tinham nessas duas situações, ele era completamente diferente. O significado atribuído a essa ação
era completamente diferente. Um terceiro tipo de ação social, isso aqui não é definido como racional, né, pelo Max Weber, seria a ação social tradicional. O que seria isso? É aquela ação social que os indivíduos adotam com base nos costumes e nos hábitos. A pessoa faz porque sempre se fez assim. A pessoa faz basicamente por conta do hábito. Então, para pensar em exemplos, então, você imagine no mercado do trabalho. Uma pessoa que escolhe a profissão da família por mera comodidade, ou seja, eu trabalho, sei lá, no escritório de advocacia do meu pai, eu nem tinha muito interesse em ser advogado, né? Não tinha nem muito interesse no direito na advocacia, mas todo mundo na minha família faz isso, é fácil para mim simplesmente dar sequência, né, essa profissão que o meu pai, que os meus antepassados já escolheram, é mais simples para mim fazer isso, né? As pessoas sempre fizeram isso na minha família, então eu simplesmente vou continuar fazendo. Eu escolhi a profissão por simples comodidade e seguindo a lógica tradicional da escolha profissional da minha família. Eu escolhi não porque queria necessariamente ganhar muito dinheiro com isso, eu escolhi não com base num valor, né, não com base nos meus princípios pessoais, mas por simples comodidade e tradição. Sempre se fez assim na minha família, continuarei fazendo. Para pensar aqui dentro de uma lógica jurídica, né, dentro de uma orientação criminal, vocês imaginem o crime que acontece dentro de uma lógica que é institucionalizada e que as pessoas simplesmente fazem porque todo mundo já fazia ali. Se vocês veem o filme Tropa de Elite, né, a maneira como ele mostra, por exemplo, a corrupção na instituição policial do Rio de Janeiro, né, na Polícia Estadual do Rio de Janeiro, vocês vão ver lá que é esperada já a ação corrupta por parte das pessoas que fazem parte dessa instituição, pelo simples fato de que sempre foi assim. Então, as pessoas que entram na corporação já tendem a agir dentro de uma lógica que está orientada para a corrupção. Por outro lado, o próprio BOPE que o ator principal mostra, lá Wagner Moura mostra, segue uma lógica completamente distinta. Tende a ser uma instituição, uma corporação bem menos corrupta, porque dentro, né, das suas hostes, ali dentro daquele grupo, em geral, vão entrar pessoas que já estão imbuídas, né, de uma lógica que é diferente, de uma lógica que é mais honesta, dentro de uma lógica que abomina a corrupção. Então, tanto num caso quanto no outro, você vai ver que essa escolha é uma escolha que é feita dentro de uma lógica que é tradicional da instituição. Então, o filme Tropa de Elite mostra muito isso, né? Ao adotar pela prática da corrupção, alguém que entrou numa instituição profundamente corrompida, ele simplesmente está fazendo ali aquilo que sempre se fez. E veja como isso é interessante quando a gente compara com o segundo tipo, que era a ação social, né, racional, orientada para valores. O sujeito que cometeu o crime lá no filme, na série A Casa de Papel, ele fez por um motivo que ele considera nobre, né? Dentro dessa ação tradicional, o sujeito que dentro de uma instituição corrupta, né, se deixa corromper também, obviamente isso não significa uma atitude nobre, né? Então não é uma ação orientada para valor aqui. Mas veja que isso é considerado tão normal, tão natural pelas pessoas que fazem o que fazem dentro dessas instituições, que a pessoa nem se considera corrupta, né? O policial que recebe uma caixinha, né? O corrupto político, né? Que está dentro de uma instituição que é profundamente corrupta e simplesmente faz aquilo que todo mundo sempre fez lá dentro e tudo mais. O sujeito recebe uma propina, recebe ali uma parcela nos lucros de uma determinada transação, o cara recebe uma caixinha, né, recebe dinheiro para fazer vista grossa ali numa ação de fiscalização, e ele vai para casa tranquilo, né, sem peso na consciência, né, dorme sossegado. Se ele vê um caso de corrupção que aparece na televisão, ele fica muito bravo. É o tipo de sujeito que você vai ver aí, né, em reuniões sociais, batendo a mão no peito, dizendo que ele é honesto, xingando os outros, dizendo que ninguém presta, todo mundo é vagabundo, todo mundo é isso e aquilo e tudo mais. Que para ele,
a prática de corrupção que ele adota, ele mal considera a corrupção. Do ponto de vista dele, pessoal, ele até se acha honesto, né? É a tradição da instituição da qual ele participa adotar aquele tipo de conduta. Para ele, aquilo muitas vezes nem é crime. Você vê que é um tipo de crime que segue uma lógica tradicional, que segue uma lógica que é comum na instituição, que é um crime tanto quanto aquele que a gente viu no tipo anterior, né, de uma ação orientada para valor na Casa de Papel, e tão crime quanto aquilo que a gente viu em 11 Homens e um Segredo. Você vê, aqui ele se difere da primeira ação, né, do primeiro tipo lá que a gente vê em 11 Homens e um Segredo, pelo fato de que ele não está sendo necessariamente planejado, não é uma ação racionalmente planejada. O sujeito simplesmente está ali sujeito, né, à prática de corrupção, ele não planeja, ele não executa necessariamente, né, atos criminosos em que ele tenha que ser o idealizador, né, de um grande esquema, ele não precisa fazer esforço para isso. Na verdade, a corrupção vem a ele, só tem que simplesmente passivamente aceitar. Né? O quarto tipo de ação social é aquilo que o Max Weber vai chamar de ação social afetiva. Essa ação social afetiva, ela é essencialmente determinada por um componente emocional. Ela é uma ação realizada com base nas emoções do indivíduo. O objetivo dessas ações vai ser mostrar os sentimentos pessoais, né? Vai estar relacionado muitas vezes com choro, com alegria, com tristeza, com sentimentos, né, de vários tipos. Então, se a gente for pensar aqui dentro da lógica profissional, como é que a gente pode categorizar aqui essa ação social afetiva? Então, vocês imaginem aqui uma pessoa que é apaixonada, por exemplo, por animais e escolhe a profissão com base nisso, né? Com base no fato de que ela se sente até emocionada quando ela vê bichinhos fofinhos. Então, obviamente, uma pessoa que tem esse apelo emocional em relação a animais, ela vai tender a escolher uma profissão com base nisso. Então, você imagine que há uma chance muito grande de uma pessoa que gosta muito, né, de animaizinhos, ela pode escolher, por exemplo, se tornar veterinária. Essa escolha é uma escolha que ela fez não com base numa ação racional orientada para um fim, né? Por exemplo, escolher uma profissão para ganhar dinheiro com isso, não necessariamente é o que ela está pensando aqui. Não é uma ação orientada a valores, né, princípios fundamentais, né, princípios religiosos, princípios pessoais, né, não tem necessariamente a ver com isso. Não é uma ação tradicional, que ela escolheu não com base naquilo que sempre se fez por aí, ela pode ser a primeira pessoa da família dela que decidiu, né, se tornar um veterinário. E o apelo da escolha profissional que ela fez é essencialmente aqui baseado na emoção. Por outro lado, se a gente vai aqui para o campo do direito, então o que seria um crime com base na emoção? Né? Um crime seguindo essa lógica da ação social afetiva. Um crime envolvendo, né, voltando aqui para o significado da ação social, envolvendo, obviamente, né, mais de uma pessoa, envolvendo um grupo de pessoas, que é a interação, que é a comunicação de alguma forma. Esse tipo de crime é muito claramente identificado com aquilo que a gente chama de crime passional. Então, vocês veem aí a imagem, né, de um filme baseado na peça lá do Nelson Rodrigues, chamado Bonitinha, mas Ordinária. Esse é um filme em que, eu não vou contar a história para vocês, porque ela é bastante conhecida, mas acontece lá no final um crime passional. O sujeito, né, uma das personagens principais mata a outra porque se decepcionou com ela, de repente percebeu que ela não era tão pura quanto ele imaginava que ela era, e mata, né? O sujeito mata uma mulher porque ele era apaixonado por ela, essa paixão não era correspondida, ela não era aquilo que ele esperava. É um crime baseado numa lógica afetiva. O cara ficou com ódio, ele matou por raiva, matou com base numa emoção. O crime passional, o crime
cometido pelo sujeito que foi traído, por exemplo, o sujeito pegou a mulher, né, cometendo uma traição, mata ela e o amante, mata elas, ou comete um crime, né, relacionado com isso, são tipicamente uma ação que segue a lógica da ação social afetiva, uma ação social emocional. Né? Então, só para tentar amarrar aqui essas pontas, então, o que o Max Weber pretende quando ele fala em ação social? Ele está tentando entender a lógica da ação das pessoas numa determinada sociedade. Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem? Ele não está tentando explicar a ação em si, mas o significado que é atribuído a essa ação. Então vamos pensar aqui mais uma sequência de exemplos com base numa mesma ação, né, em que essa mesma ação pode ser feita por um grupo de pessoas ou por uma mesma pessoa, mas o significado atribuído a ela pode ser diferente. Então pense no sujeito que vai para uma igreja. Né? Ele pode frequentar uma igreja por vários motivos, por várias lógicas de ação social, conforme o Max Weber descreve aqui. Essa lógica da ação, né, pode ser uma ação racional orientada ao fim. Por exemplo, por que o sujeito vai para a igreja? Porque ele decidiu, né, que dá muito dinheiro fundar uma igreja e ele vai lá porque ele quer, né, arrancar dinheiro dos fiéis. O sujeito que funda uma igreja, que ele tem o objetivo de arrancar o dinheiro dos fiéis, ele vai lá, mas ele vai para a igreja para quê? Para arrancar o dinheiro dos fiéis. Isso é uma ação racional orientada a uma finalidade. Mas o sujeito, ele também pode ir para uma igreja baseado numa lógica da ação orientada a valores. Então, por que o sujeito vai para a igreja? Porque ele tem fé, porque ele vai para a igreja buscar o autoaprimoramento, ele vai buscar o bem, ele vai buscar se tornar ali uma pessoa melhor, ele vai buscar interagir com a sua comunidade e ali se tornar uma pessoa diferente, né? Tentar construir ações baseadas em ideais mais elevados. Essa seria uma ação social que o sujeito adota ao ir para a igreja, interagir com pessoas, em que ele busca ali fazer prevalecer um valor, né? Uma lógica de ação orientada a valores. Mas a ação de ir para a igreja também pode ser essencialmente uma lógica baseada naquilo que o Weber chama de ação tradicional. O que seria isso? Você vai para a igreja pelo simples fato de que todo mundo vai, ou seja, eu faço parte de uma família que todo mundo vai para a igreja, não quero ir para lá, não tem nenhum objetivo específico aí, mas está todo mundo indo, eu vou também. Ou a ação, né, de ir para a igreja, né, ela pode para mim ter o significado emocional. Por que eu vou para a igreja? Eu vou porque eu quero encontrar minha namorada lá, ou porque eu quero paquerar uma moça bonita, ou seja, é uma lógica afetiva. Eu vou porque existem pessoas que eu gosto, porque existe uma coisa que eu busco lá, relacionada à questão de afeto, mas que não tem a ver necessariamente com aquilo que acontece dentro da igreja. Ou seja, o que o Max Weber está tentando estabelecer aqui? Modelos de comportamento que expliquem por que as pessoas vão para a igreja. Então, o simples fato de ir para a igreja explica pouco, né? Para ele não significa muita coisa. Mas existem lógicas fundamentais de ação que explicam por que as pessoas vão para lá, por que as pessoas estabelecem essa ação social. Concluindo, é importante ressaltar que as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, e portanto as explicações para isso, o significado dessas ações sociais, eles podem mudar ao longo do tempo. Então, uma pessoa que vai para a igreja dentro de uma lógica da ação social tradicional, ela pode mudar isso, ela pode de repente reencontrar a sua fé, ressignificar a sua participação dentro de uma comunidade religiosa, e ela vai passar, portanto, a frequentar por conta de um motivo, por conta de um significado que vai estar orientado aqui para a lógica da ação social racional orientada a valor, ou qualquer uma das outras que nós citamos, né? Portanto, não só o Max Weber identifica, ele dá ferramentas para que a gente identifique por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem, como ele entende também que essas razões podem mudar ao longo do tempo. A gente precisa sempre ficar atento às possibilidades dessas mudanças. Se as explicações são parciais e transitórias, né, significa que as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem, elas também são parciais e transitórias,
certo? É isso, muito obrigado pela atenção.